não enxergam empresas de contabilidade com bons olhos, enxergam empresas muito amadoras, né? Ter essa clareza de papéis é essencial, porque senão, o que acontece bastante, todo mundo faz tudo, todo mundo faz nada, não consegue se cobrar resultado. Se você está aqui e não quer crescer, você repensar o conteúdo que você está ouvindo, porque aqui é um conteúdo feito para empresários que querem crescer. Quando eu vou conversar com um colaborador, eu preciso passar a minha visão do negócio. E se não tem uma visão, eu tô passando o quê? Por que esse cara... E aí reclama que a equipe não é engajada, mas vai se engajar no quê? Por que esse cara deveria trabalhar mais aqui comigo ganhando pouco? A empresa fatura ali 100 mil reais, tem 2 sócios tirando 25 cada. Não é que a empresa não traz a lucratividade necessária. É porque o sócio entende que ele é sócio, quer ter esse lifestyle todo. Tá sangrando a empresa. Tá sangrando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, esse que é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. E não posso deixar de começar aqui já agradecendo você que tá com a gente aí toda quarta-feira. Toda quarta-feira sai um novo programa aqui no nosso canal e a gente tem acumulado espectadores fiéis. Então você que tá comigo aqui toda quarta-feira, já deixa o teu comentário aqui, fala pra mim o que você aprendeu de mais valioso no Mooncast, neste quase um ano que esse canal aqui está completando de podcast. Quero te ouvir, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, tá? Você que me acompanha já sabe da qualidade do conteúdo que você vai ver aqui hoje. Deixa o teu like, veja se você tá inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva, tá bom? Pra não perder os próximos. E você que está me conhecendo agora, talvez não conhecia o nosso programa, não conhecia o canal da Moonflag, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que é a maior assessoria de marketing e vendas para contadores de todo o país e a que mais gera resultados também. Só em 2026 agora, em um pouco mais de 60 dias, são mais de 200 mil reais em negócios gerados para contadores. Se você anualizar isso, a gente está falando que em menos de 3 meses a gente gerou aí 2 milhões e 400 mil reais em novos negócios para contadores através da internet. E o melhor, eu ensino tudo aqui nesse canal. Então seja muito bem-vindo, fique à vontade. Esse é um lugar feito para contadores como você. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Matheus, pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Mooncast. Sim. A gente já se conhece há muitos anos, vamos contar um pouco dessa história aqui hoje. Claro. Você tem feito um trabalho que eu valorizo muito pro mercado contábil. Sim. É hoje uma das minhas pastas dentro da Moonflag, né? Tá. Não só a liderança, mas esse lado de performance e pessoas. É por onde eu gosto de olhar a equipe. Perfeito. Mas a gente vai falar muito sobre isso. Eu quero que você se apresente para quem não te conhece aí. Perfeito. Bom, então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Carol Freitas, sou CEO e fundadora da GPS Pessoas, que é uma consultoria especializada em gestão de pessoas para empresas de contabilidade. Estamos no mercado há 9 anos, atendemos já mais de 150 empresas desse segmento, e o nosso grande foco, o nosso grande diferencial é ajudar o contador a ter mais lucratividade, a proteger a sua margem financeira por meio de uma gestão profissionalizada e estruturada das pessoas. Então a gente faz isso buscando sempre um ambiente mais leve, um ambiente mais gostoso, um ambiente mais respeitoso, porque a gente entende que assim todo mundo ganha. E aí nos conhecemos já há bastante tempo, né, Matheus? A empresa vai fazer 9 anos. Acredito que a gente se conhece há uns 7, 8 anos já? Eu acho que sim. Assim, eu esse ano em junho eu faço 10 anos de mercado contábil, né? Tá eu bom. Entrei na Attentive Contabilidade em 2016. Passou rápido. Legal. E eu acho que a gente se conheceu, eu trabalhava na Attentive ainda. Sim. Acho que ali no 2º ano de Attentive. Então eu acho que deve ser por aí mesmo, uns 8 anos mais ou menos. Bastante tempo já, né? Bastante tempo. O que eu quero saber de você, Carol? Você está 9 anos no mercado contábil, Isso. atendendo contadores, tendo contatos, estando nesse circuito. Você não é desse mercado, você é um outsider, né? Sim, Então você vem de fora do mercado para cá. Exato. E assim como eu, inclusive, também. Eu quero entender o que você aprendeu atendendo contadores, aprendeu no mercado contábil, que você talvez não aprenderia se estivesse atendendo a outro nicho ou a outro segmento. Qual aprendizado singular que esse mercado te proporcionou? Bom, boa pergunta. Então, como você comentou, eu vim de outras indústrias e antes de abrir a GPS Pessoas, eu vim da indústria de multinacional, de eventos, né, e viagens de incentivo. Eu era gerente de RH. Uhum. E é um mercado muito diferente, realmente, para empresas de contabilidade. O que eu tenho aprendido com os empresários contábeis, primeiro, é a força das pequenas empresas para a economia do país. Então, realmente, nós somos em muitas empresas.
Eu fico triste, assim, porque eu percebo que o mercado tem muito preconceito com empresas de contabilidade. Tá. Então, eu confesso que quando o pessoal me pergunta, Carol, o que você faz? E eu conto, e eu falo, eu atendo empresas de contabilidade. Normalmente, eles olham assim, tipo, mas por quê? Né? É um segmento... Não enxergam empresas de contabilidade com bons olhos, enxergam empresas muito amadoras, né? Uhum. E falam, mas tem potencial para entregar muito mais. Mas na prática, conhecendo os desafios das empresas de contabilidade, é muito gostoso atender aquele grupo de empresas de contabilidade realmente que querem mudar, né? Porque realmente tem ali aquele grupo que, conforme as mudanças vão acontecendo, ficam reclamando muito. Mas porque na minha época era assim, porque essa geração Z, porque isso, porque aquilo. Esses não. Uhum. Mas aquele grupo que fala, ok, o mundo está mudando e eu preciso mudar, eu preciso acompanhar, eu preciso profissionalizar. É muito gostoso ajudá-los com tudo isso. Uhum. É muito gostoso ver a evolução da gestão, a evolução da maturidade da equipe, a evolução em tudo ali na empresa. Então, acredito que a gente tem conseguido acompanhar todo esse processo de amadurecimento da gestão das empresas e como eu gosto muito de gestão, enxergar toda essa jornada é algo que tem muito significado para mim. Muito bom, muito bom. E assim, eu acho que dentro desses diferentes perfis, né, de empresários contábeis, eu acho que o que está mais próximo aqui da nossa audiência é justamente esse. Tá. É esse empresário que está olhando para cá, pro nosso conteúdo, como uma forma de aprender e como que ele implementa no negócio dele, entendeu? Então eu acho que a gente vai conseguir ter uma conversa aqui de alto nível sobre isso que você falou no início e chamou minha atenção, que é como eu conecto pessoas à lucratividade. Tá bom. Beleza, vou fazer perguntas para você. Como eu disse, essa é uma das minhas pastas na Moonflag, né? Então eu vou usar você aqui também para aprender com desafios que eu realmente tenho na prática e, claro, né, representando aqui parte da nossa audiência. E talvez o que eu mais tenho para trazer para você aqui são frustrações, inicialmente, né? Okay. Porque quando o assunto é pessoas, a gente vai entrar muito em frustrações, porque o empreendedor ele tem uma visão diferente do negócio e da execução e ele acaba projetando isso que ele tem no outro, e essa é a fórmula mágica da frustração, né? Sim, e assim, é ruim porque o outro não é obrigado a ter a visão que você tem, é você que tem um negócio, fica toda essa parada, né? Mas vamos dividir nossa conversa em etapas? Claro. Vamos imaginar quem está me ouvindo aqui, quem está nos ouvindo, que não tem equipe de liderança. Tá. E isso é uma coisa bem importante, porque eu entendo que ou você desenvolve uma equipe de liderança ou simplesmente a sua empresa não vai conseguir encontrar um caminho de crescimento. Aí eu acho que é uma coisa dependente da outra quando a gente está falando de uma empresa de serviços. Perfeito. É meu ponto de vista. Queria ouvir você sobre isso e até mesmo falando na prática, né? Como que a gente vai falar de pessoas e performance para quem tem lá uma equipe de 2, 3 pessoas? Esse momento que esse cara iniciante está, ele deveria fazer o quê? Qual que deveria ser o foco dele em pessoas? Tá. Vamos discutir um pouco sobre isso. Eu sei que não tem resposta certa ou errada, mas eu quero uma discussão. Infelizmente não tem receita de bolo. Se tivesse, eu estaria riquíssima, mas dá para discutir bastante, sem dúvidas. Então, dando só um passo para trás, né? Quando a gente fala, por que uma empresa existe? Pegando bastante a metodologia do Falcone, que eu gosto bastante. Uma empresa existe para atender uma necessidade ali do mercado. Pegando ali na essência uma necessidade de sobrevivência, mas nem tudo é de sobrevivência, mas por uma necessidade de sobrevivência ali. Tá. Ok. Então, por que existem hospitais, por exemplo? Porque pessoas adoecem e precisam ser cuidadas. E aí, quando uma empresa começa, então, um dos princípios importantes é que toda empresa, por mais que seja de uma pessoa ou que tenha 60 mil pessoas, existem funções que todas elas têm. Quais são as funções? Então, precisa de alguém que entenda o que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito, precisa ser entregue, precisa ter um financeiro para pagar e para receber, precisa ter alguém ali que faz o trabalho. Todas essas funções, elas existem. Se a gente pensar ali numa padaria, por exemplo, alguém que começa a fazer do zero, é o próprio padeiro, ele que faz o pão, ele que entrega, ele que faz o pagamento, ele que faz tudo. Conforme essa empresa vai crescendo, o que vai acontecendo é que essas funções que tem que existir em qualquer tipo de empresa precisam ser distribuídas, né? E uma coisa importante, falando de lucratividade, tudo isso precisa dar dinheiro ali na ponta. Então, mesmo quando a pessoa ela atua sozinha ali, o padeiro, quando tem uma empresa de 100 mil funcionários, no final da linha ali, na DRE, precisa trazer resultado financeiro, senão aquilo não é sustentável. E aí você trouxe a pergunta, Carol, mas vamos pensar numa empresa de contabilidade com 2, 3 pessoas.
Acredito que o foco aqui ainda é muito vendas, porque a gente precisa ter dinheiro dentro de caixa para poder movimentar o restante. É claro que tem suas exceções, mas normalmente 2, 3 pessoas, normalmente é um sócio ou 2 sócios no máximo, e eles estão fazendo o comercial, eles estão entregando, eles estão fazendo tudo, e contrata ali alguém de confiança que provavelmente já trabalhou com a pessoa anteriormente. Ou alguém da família. Confiança, né? Então, normalmente alguém da família, para começar a distribuir essas atividades, essas funções todas que eu falei. Se for da família, o que em gestão de pessoas, acredito que já é muito importante fazer desde este momento, é deixar claro quais são as responsabilidades de cada um. Inclusive, uma coisa que eu gosto de separar muito, que eu vejo que muita gente deixa tudo no mesmo balaio, é que ser sócio é diferente de ser diretor, é diferente de ser funcionário. Então, o sócio é o dono da empresa que coloca ali o seu dinheiro e que tem que receber o lucro. A partir do momento que ele também é diretor, porque dá para ser sócio e não trabalhar no dia a dia, certo? Apesar de ser raro isso em empresas de contabilidade. A partir do momento que ele está ali no dia a dia da empresa, ele tem responsabilidades, ele precisa entregar questões específicas para a empresa se sustentar, para a empresa ter o resultado financeiro lá na ponta. Então, uma empresa com 2, 3 funcionários, principalmente se numa questão familiar, que tudo se mistura muito, é importante já começar a dividir. Olha, eu sou responsável por toda a parte financeira. Contas a pagar, receber, planejamento, tudo mais. Eu sou melhor nessa parte de relacionamento, eu vou fazer prospecção e tudo mais. E o outro, eu gosto aqui da operação, eu vou entregar o contábil e o fiscal. Ter essa clareza de papéis é essencial, porque senão o que acontece bastante, todo mundo faz tudo, todo mundo faz nada, não consegue se cobrar resultado. E isso já começa a prejudicar, a empresa não consegue sair desses 3 funcionários e crescer. E é claro que aqui, né, eu quero bastante focar a nossa conversa para empresas que estão querendo crescer. Não tenho nada contra empresas que estão em momento de estabilização, mas acredito que o conteúdo, as estratégias, elas vão se conectando mais para aquela que realmente quer crescer, independente do ponto A que esteja atualmente, tá? Atenção, atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega, eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada, com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório, ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana, vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. É com essa galera que a gente vai falar, e se você tá aqui e não quer crescer, você repensar o conteúdo que você tá ouvindo, porque aqui é um conteúdo feito para empresários que querem crescer e nem acreditam na estabilização. Acho que o crescimento é uma questão necessária. A gente tem uma taxa de inflação que todo ano existe, você não cresce, simplesmente está corroendo o valor. Ponto. Sim. É a minha visão sobre isso, bem pragmática. Agora eu vou conectar o que você falou, que eu achei muito legal, com a realidade do que eu vi em mercado contábil e também do que eu vi na minha empresa. Ok. Primeiro, você falou só uma coisa que eu concordo. Pô, cara, o cara tá no iniciozinho, ele deveria focar em crescimento em vendas, por natureza. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que fazer tudo. Ele é o padeiro que vende, cobra no caixa, faz o pão e tudo mais. Compra né? farinha. Compra farinha, exato. Sim. E aí, quando ele vai contratar alguém, o que esse cara não tem normalmente? Ele não tem dinheiro, velho. Por isso que ele bota alguém da família também, muitas vezes, né? Então, porque ele vai falar, pô, ganha um pouquinho e depois vai crescendo junto, né? Sim. E aí, um grande problema é que fica tudo em casa, literalmente, e aí acho que se misturam as coisas, é o que você falou muito bem. Você acabou de botar um problema clássico, né? Olha só como só aqui a gente tem muito aprendizado, né? Beleza.
a essência da empresa. Para que eu existi? Para que eu existo? Eu abri uma empresa de contabilidade para ajudar empresários a entregar obrigações? Não. Eu quero ajudar empresários a terem melhor visibilidade. Como é que eu faço isso? Qual que é o meu método? Qual é o meu processo? Então, beleza. Muita gente não tem claro aqui essencialmente o porquê se existe. Exato. Por que alguém abre uma empresa normalmente? Porque quer ganhar um pouco mais de grana do que o que ganhava antes. Sim. Ponto. Então, essencialmente, ninguém pensa nisso. E eu posso até chamar isso, de alguma maneira, de uma visão do negócio. Perfeito. Uma parte dos empresários não tem visão de onde eles estão e para onde eles estão indo. E, cara, vou te falar, sempre eu achei a maior besteira do mundo você ficar falando de visão. Aí, visão. Uma besteira. Hoje eu vejo como uma coisa importante, ontem falamos disso, visão é muito importante. Que é tipo assim, cara, eu abri esse negócio aqui hoje, ele fatura R$1.000. Cara, eu gostaria que ele faturasse 100 mil. Por que ele faturaria 100 mil? Porque, cara, é uma visão que eu tenho, eu quero que o negócio chegue, na verdade é um objetivo, né? Mas assim, eu quero que o negócio chegue a 100 mil reais porque ele precisa ser relevante para o meu determinado grupo de clientes. Quando eu vou conversar com um colaborador, eu preciso passar a minha visão do negócio. E se eu não tenho uma visão, eu tô passando o quê? Por que esse cara... E aí reclama que a equipe não é engajada, mas vai se engajar com no quê? quê? Por que esse cara deveria trabalhar mais aqui comigo ganhando pouco? Sim. Porque eu tô começando um negócio, eu não posso pagar bem. Sim. Então ele tem que justamente engajar no projeto. Como que ele vai? Ele vai olhar para minha visão. Cara, eu quero ser uma empresa que vai atender tantos clientes, faz parte da visão lá onde você quer chegar, né? E vai ser uma referência no nicho de médico, assim, eu imagino que a gente vai crescer e tal. Cara, você tá aqui comigo, eu acho que você tem potencial, você pode ser o coordenador contábil, que ali na frente você vai ter tantas coisas, eu também tenho uma ideia de partnership e tal. Eu vou compartilhar meu plano com o cara. Sim. Mas se não tem um plano, como é que eu vou compartilhar? Então assim, eu gosto de falar na Moonflag que eu vendo muitos sonhos, né? E eu vendo mesmo, mas eu vendo o sonho que é meu, que eu tenho realmente, e eu tenho um plano para que ele seja real. Se ele vai ser ou não, cara, é outros 500, eu não tenho como controlar isso absolutamente. Sim. Mas eu tenho um plano para que aquilo que é a minha visão se torne realidade. E eu coloco assim, olha, Carol, se isso acontecer, cara, eu acho que se a empresa faturar X milhões de reais, na minha cabeça eu vou ter que ter um gerente muito bom disso aqui, que vai estar muito bem comigo também. Sim. E, cara, ele pode ser sócio. E se ele for sócio, ele vai participar assim. E aí você fala, nossa, interessante. Pra mim faz sentido estar nessa empresa. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar nessa visão. Ela não existe ainda, mas eu quero estar lá. Sim, sim. E eu achei isso determinante. Então, no primeiro momento, uma empresa pequena que não tem isso, cara, qual que é o propósito da parada, né? Porque ganhar esse um pouco a mais, depois se ele vira uma realidade, fica tudo muito etéreo, fica solto, fica perdido. Faz sentido isso pra ti? Faz muito sentido. E é o que você falou, né? Muita gente fica pensando, essa questão de propósito, missão, visão, é muita teoria, né? É muito blá, blá, blá. Não, não é. E aí, se a gente pensar nessa empresa aí com 2, 3 pessoas, o que acontece muito é que a pessoa ou se forma na faculdade e não quer trabalhar para uma outra pessoa, quer abrir o próprio negócio, ou é um processo de sucessão ali da própria família, da empresa. E ele fala, bom, eu quero ganhar mais dinheiro. Então você fala, qual que é o seu propósito? Meu propósito é ser rico. Tá, mas e da empresa? Porque assim, existem alguns caminhos para ser... Não, mas eu me formei em ciências contábeis. Para eu ser rico, eu preciso atender contabilidade. Ok, mas aqui a gente está falando tudo de você. Uma empresa existe para atender uma necessidade de mercado. Qual é a necessidade de mercado que a sua empresa vai atender? Não sei, não tô pensando nisso, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Então, assim, não tem problema nenhum esse empresário querer ser rico. Abundância, adoro dinheiro, não tem problema nenhum. Mas para ter uma empresa, para ter uma equipe engajada, para poder crescer de forma sustentável, precisa ter muito claro qual é a dor do mercado que ele está se propondo a atender. E o que é ser rico? Dedicar todos os esforços, e dedicar todos os esforços para atender aquela dor e aquela necessidade do mercado. Sim. E o que ser rico, aí depende muito de pessoa para pessoa, né? Mas acredito que muitos, no grau de maturidade que tem, o ser rico é ter mais dinheiro do que a pessoa tem, ou é entrar no Instagram, ver aí os grandes gurus dirigindo os carros com teto solar, jantando em lugares maravilhosos e tudo mais, e falar, eu quero ter a vida dessa pessoa, eu quero ter isso. Pelo amor de Deus, eu não tô aqui julgando, tá? Mas estou falando que esse pode ser um ponto de partida, ter mais dinheiro do que tem atualmente. Acredito que não há problema nenhum nisso, mas parar aqui é insuficiente. A partir do momento que você quer ter uma empresa de sucesso,
quer que seja o sucesso que significa para aquela pessoa, ela tem que construir um sonho coletivo. Ela precisa tangibilizar isso. Ela precisa compartilhar esses sonhos do jeitinho perfeito ali que você compartilhou. Porque senão, ele não fala e ele acha ruim que o funcionário não está comprometido, que o funcionário não está engajado, que das 6 horas da tarde ele solta a caneta e não faz mais nada. Mas o porquê? Então, acredito que isso deveria ser a coisa que ele faz no dia 1. Se ainda não fez, não tem problema. Pare e faça. Porque quando a gente vai falar de gestão estratégica de pessoas, que é a minha praia, que é conectar as pessoas na estratégia da empresa para trazer mais lucratividade ali na ponta, a gente precisa desse inspiracional e desse propósito muito bem definido, porque senão a gente não consegue conectar nada com coisa nenhuma. Concordo. Não, e até te interrompi, porque isso é uma coisa muito importante, né? A gente vai chegar lá, né, como é conectar, a gente está saindo daqui dependendo da camada mais básica, para depois a gente talvez afunilando, mas esse lance é interessante, eu acho muito legítimo a gente querer ser rico, e sim, temos que querer ser rico. Sim. Mas se a gente for na essência, aí eu vou falar uma parada bem, pode parecer fria, mas aí, se a gente for na essência do que é ser rico no sistema capitalista, a gente tem que ter ativos. Sim. Teoricamente, né? Bens, né? Bens e ativos, mas não só bens, mas que se valorizem de preferência. Às vezes ganhar um salário, e aí acho que vale a pena, não tenho problema nenhum de falar. Cara, talvez eu acho que o primeiro objetivo de todo mundo é ganhar 10 mil, aí depois você ganhar 15, depois ganhar 20, ganhar 30. E aí quando você fala, pô, você vai ganhar 30 mil, dependendo da cidade que você viva, você vai viver, cara, super bem, e quem sabe, sim, viver como rico. Sim. Inclusive, estatisticamente, você estará entre os percentuais dos mais ricos do país, ganhando 30 mil por mês. Isso quer dizer que necessariamente você tá rico mesmo? Não. Né? Não quer dizer que você tem grana guardada, você pode ter um excelente carro, você pode morar super bem, você pode frequentar bons restaurantes, você pode viajar uma vez por ano, 2 vezes por ano pra Disney. Tem muita gente que tá objetivando isso e achando que isso é ser rico. Sim. E mais uma vez, eu não estou falando que não é bom, é ótimo, só que isso não é ser necessariamente rico. E não é sustentável. Se você não tem um ativo ali se valorizando, assim. Porque a sua empresa no final ela tá servindo a você ter esse lifestyle aqui. Às vezes sua empresa nem deveria estar te pagando essa remuneração, porque ela não é uma empresa capaz de pagar isso, mas você está atropelando todo o processo da empresa de crescimento para conseguir saciar a sua necessidade, ou a sua vontade e seu anseio de viver essa vida. Sim. Só que assim, cara, a pergunta que eu faço, a provocação que eu faço para você é: será que o mercado te pagaria esse mesmo valor que você recebe hoje na tua empresa pelas capabilities, pelas capacidades que você tem? E é uma pergunta genuína, porque como assim, Matheus? Não, é lógico que não pagaria, o contador não ganha no mercado. Pô, legal, será mesmo? Será que um grande controller de uma indústria não ganha 30 mil? Ganha, 30, claro 35, que ganha, 40, até mais. Eu conheço. Mas de uma grande indústria, não de uma empresa de 10 funcionários. Perfeito. Né? Eu conheço o cara de mercado contábil, cara, o cliente meu que abriu consultoria de contabilidade depois, que, cara, é cara excelente, cara que fala inglês, cara que fez, viajou, foi expatriado, trabalhou em grandes indústrias como controller e cara que ganhava 70 conto por mês. Sim. Entendeu? Então, sim, é possível um contador ganhar 70 conto. Só que esse cara tem que ser muito qualificado. Sim. A pergunta que eu faço pra você é: você acha que você é tão qualificado para ganhar o que você ganha? Ou você está misturando o papel de sócio com o papel do CEO da empresa? Quanto que um CEO de uma empresa que fatura 50 mil deveria ganhar? Sim. 10, 15, 20? Putz... Sabe, e essa reflexão é muito, muito importante, velho. Por isso que eu volto de novo. Pra mim, o que é ser rico? É construir um ativo que no futuro tem algum valor. Se você tá só antecipando ganhar 10 mil, 5 mil, 20 mil a mais no momento que você não deveria estar ganhando, na verdade, se você tá trabalhando em função do dinheiro e essencialmente você tem um emprego e não tem uma empresa. É clichê pra caramba falar isso? Mas é a realidade. Ai, Matheus, eu vou pegar esse gancho até porque eu tinha falado sobre essa grande confusão que se faz entre ser sócio e ter uma cadeira executiva, uma cadeira profissional ali. Quase todos confundem muito. O que tem de empresa de contabilidade que, por exemplo, ali o financeiro normalmente coloca a pessoa de confiança, é o filho, é a filha, é o irmão, o tio, e aí dão o nome de gerente, diretor, pagam uma baita remuneração, e aí quando a gente vai mapear as atividades, não passa de um assistente financeiro, que só faz contas a pagar e receber, e se quer um processo de controladoria, de gestão dos custos, não faz. Ah, mas porque é filho ou filha, tem o posto ali de diretor, péssimo. E aí, é isso que péssimo que eu digo, insustentável financeiramente. Péssimo mesmo. A gente tá ali pagando 10, 15 mil reais pra uma pessoa, onde o mercado paga 4.
né? E entrega muito mais, porque o funcionário ele é cobrado, ele tem metas e tudo mais. Então, é bem importante isso que você falou, porque uma coisa é ser sócio, e o sócio, ele tem os direitos e obrigações, e ele tem direito a lucro, retirada de lucro, mas para ele ter uma retirada de lucro, sei lá, um percentual de 10, 15%, o Sebrae tem aí algumas estatísticas, algumas sugestões, mas primeiro precisa ter lucro, né? 10, 15%. E a cadeira dele, se ele ocupa uma cadeira de diretor, tem que pagar uma remuneração coerente com o diretor de uma empresa com o tamanho que ele tem, com o faturamento que ele tem. Tanto que quando a gente vai olhar pesquisas salariais, até me tá me faltando da Robert Half, de Legal. Grandes consultorias de RH, sempre tem os recortes por tamanho de faturamento. Então, é isso, você entender, bom, se eu não estivesse aqui, na minha empresa, e se eu estivesse numa outra, quanto que a minha cadeira pesa? Quanto que a minha cadeira vale? Com as capacidades que eu tenho hoje, quanto que eu ganharia? Ainda tem bastante. Isso é muito importante conseguir separar, tá? Porque uma coisa até que a gente estava comentando ontem, e aí o cliente vem, seja para fazer o marketing digital, venha porque tem uma demanda de estruturar liderança, tá com uma rotatividade muito alta e tá desesperado porque não consegue crescer, porque a equipe não para, mas aí não tem dinheiro para investir no serviço. Claro, a empresa fatura ali 100 mil reais, tem 2 sócios tirando 25 cada. Não é que a empresa não traz a lucratividade necessária. É porque o sócio entende que ele é sócio, quer ter esse lifestyle todo. Tá sangrando a empresa. E tá sangrando. Se você faz isso, tá tudo bem, só não continua, né? Não dá pra gente voltar no passado, né? Mas não dá. Prejudica a sustentabilidade, a continuidade da empresa e aquele ativo que você comentou. Porque aí sangra a empresa e a empresa não vai ser esse ativo que vai trazer esse retorno financeiro por muitos e muitos anos. E sobretudo, né? Aí beleza, eu vou pegar esse cenário que você colocou que é muito bom. Supor que você tenha 10 pessoas aí, falar com você, exatamente com você. Você tem de 8 a 10 pessoas, tá faturando 100 mil reais, tem 2 sócios, cada um tira de 20 a 25 mil. E sabe o que é fogo? Às vezes na tua empresa, o computador que o seu funcionário tá usando é um computador zoado, velho pra caramba. Você acha mesmo que esse cara tá vendo você com o seu carrão, tá vendo você viajando, tá vendo você morando super bem, só que tá vendo que ele tá 3 anos na empresa, nunca teve uma promoção, não tem um plano de carreira, não tem nada, o computador, o escritório tá zoado. E ele tá vendo que isso não corresponde com a sua realidade de vida. Você acha que esse cara vai se engajar, velho? Como é que a gente vai falar de engajamento de pessoas se tá tudo errado na empresa, se você tá sangrando o negócio e todo mundo enxerga isso, só você que não? Como que esse cara vai se motivar, bicho? E aí, assim, você quer se colocar numa situação onde parece que é um feudo a empresa, né? Sim. Ela existe pra servir a um rei e esse rei, às vezes, ele, cara, faz besteira. Sim. Então, assim, você se distancia da equipe de uma maneira tão gigante que não tem como, entendeu? Parece que... E aí, desculpa, é importante falar isso, e eu falo da forma honesta, porque é o que eu falo, é o que eu vejo, e, eu acho que aí você vira... É insustentável. É insustentável. Não tem como engajar a equipe desse jeito, não tem como falar de liderança desse jeito, não tem como... Pô, seu líder ganha 3, 4 mil, você ganha 30, velho. Por que você ganha tão mais? Né? Porque eu sou o dono. Cara, dono é outra coisa, velho. Dono dá lucro e depois ele participa da distribuição de lucros, entendeu? Então, sabe como que... Mas a distribuição de lucros existindo, ela entende-se que ela existe a partir do momento que foi feito todos os investimentos que a empresa precisava. Agora, como que eu tô distribuindo lucro se, cara, a TV da sala de reunião tá quebrada? Não tem nexo, velho. E, tipo assim, não encaixa, sabe? Tipo, e é lógico que as pessoas sentem isso e o ambiente ele vai virar esse reflexo. Então, assim, cara, finge então que você liga pra me desenvolver aqui, finge que você liga pra engajamento, que eu finjo que eu trabalho, que tô engajado, e todo mundo tá se enganando. Exato. Desde o empresário tá se enganando, achando que ele vale a remuneração que ele tá tirando, ele tá olhando todo dia pra mesa dele que tá quebrada, a mesa do escritório que tá quebrada, pra a pia que tá suja, e não resolve isso, e vira um problema cascado. Aí, na minha opinião, é um lugar que eu não gostaria de trabalhar. Eu também não. Mas aí, normalmente, o que esse empresário, quando vem até nós, né? Mas não continua com a gente porque não tem fit. Mas o que ele fala? Minha equipe é muito resistente. Então, eu tenho várias ideias, eu mudo o sistema, eu trago novas coisas e eles não querem, eles reclamam que o computador não tá funcionando, mas é um bando de mimizento. Eu falo, mas espera lá, mas tem o equipamento necessário em boas condições mesmo? Mas dá pra trabalhar. Mas tem... Então, assim... É importante, uma coisa que eu gosto bastante, é uma frase, né, que escada se lava de cima para baixo.
Então, qualquer mudança que a gente quer fazer na gestão de uma empresa precisa começar de cima. E de cima a gente está falando da diretoria. Então, essa diretoria ela precisa olhar para si mesmo e enxergar se existe coerência no que ela está fazendo com o que ela está pedindo lá na ponta. E aí entra tudo isso que você falou. Então tá lá, chegando com um carrão, postando um monte de foto rico e tudo mais, e o funcionário, eu quero R$100 de aumento. Não, porque os clientes não pagam, porque o mercado isso, porque o mercado aquilo. Para entender, existe coerência das suas ações com o que você está pedindo e esperando lá na ponta? Normalmente não tem. Então, mas se não tem, ótimo que percebe agora. Vamos fazendo os ajustes aí aos poucos para poder chegar no melhor resultado. Bacana. Vamos imaginar então que ninguém aqui viu isso ou sentiu isso na pele ou tem esses problemas. Vamos imaginar que tá todo mundo certinho, fazendo uma gestão muito coerente e sendo exemplos que precisam ser. Tá. Ainda assim, não transforma a tarefa de desenvolver liderança numa tarefa fácil. Não. A tarefa de ter pessoas que performam numa tarefa fácil. Vamos agora falar com a turma que talvez está no momento de desenvolver uma primeira camada de liderança, vamos chamar dessa maneira? Vamos. Pensar em equipes que são de 10 acima, vamos pensar acima de 10 colaboradores. Qual é o primeiro passo para eu transformar a minha equipe em algo que está influenciando no resultado da empresa? Você vem falando bastante sobre isso. Vamos entender como que eu posso começar a sair de uma equipe talvez um pouco mais inerte e passar a ter uma equipe um pouco mais intencional para resultado. Dá uma visão tua, introduzindo, e depois eu vou fazendo perguntas. Esse é um dos grandes desafios por vários motivos. Eu posso falar que eu mesmo na minha empresa estou nesse mesmo momento, né? Bom, vamos lá, lembra lá do exercício do padeiro, né? Então, todas as funções já existiam, né? Precisava produzir, precisava entregar, precisava ter visão, precisava ter tudo. E aí, conforme a empresa vai crescendo, essas atividades vão sendo distribuídas. Então, lá na empresa de contabilidade, então agora a gente tem uma pessoa que faz o DP, uma o contábil, uma o fiscal, tem ali um comercial, nem sempre, um financeiro. E isso vai crescendo. Então, a gente está aqui com 15 funcionários. Então, normalmente, a gente já está ali com umas 4 pessoas por time. O empresário está como diretor, porque ele entende que, como ele é sócio, ele tem que ser o diretor. Nem sempre ele tem o preparo para isso. A maioria não tem. Não estudou para isso. Ele quer acompanhar tudo para garantir que está certo, mas a conta não fecha. Não dá mais para ele acompanhar 12, 13 pessoas entregando. Ele acostumou os clientes a entrar em contato diretamente com ele e ele fica maluco porque o volume de clientes começa a aumentar, a quantidade de reclamações começa a aumentar. Ele não tem paciência, ele acha tudo um absurdo a equipe não ter entregado. Então, por estar muito pressionado e impaciente, ele descarrega na equipe de uma maneira não adequada, que as pessoas não têm punch, né? Não têm ainda a couraça preparada para receber isso. E aí surge essa necessidade, não dá mais para eu ficar gerenciando 12, 13, 14 pessoas ao mesmo tempo. Até porque eu não estou acompanhando como capacitar minha equipe com a reforma tributária, eu não estou me atualizando com a tecnologia, porque eu estou apagando incêndio o tempo inteiro. Qual que é o grande desafio? Se a empresa, desde pequenininha ali, 2, 3 funcionários, ela já foi se organizando em relação à gestão, o que eu quero dizer em relação se organizar? Definir quais são as metas da empresa, ter um orçamento, ter distribuído ali, desdobrado, o que o fiscal tem que entregar, o que o contábil, o que o DP. Ele pode ir envolvendo esses funcionários nesse caminho, nesses planos, nessas ideias. Porque assim a gente vai acostumando esses funcionários a não pensar apenas na execução do trabalho, mas também começar a entender sobre gestão. Se o empresário fez isso ali desde o começo, fica mais fácil a gente começar a puxar pessoas da operação para serem esses líderes, porque não é uma mudança tão drástica de pensamento. Essas pessoas já estão acompanhando o processo, já estão participando das tomadas de decisão. Mas, Carol, seja mais realista, isso acontece? Não, porque nem esse empresário muitas vezes tem essa visão. O que acontece estou desesperado, preciso. Então, deixa eu pegar a pessoa que veste melhor a camisa aqui no contábil, no fiscal e no DP, coloca essas pessoas como líderes, descarrego todas as minhas frustrações e problemas em cima deles, eles precisam resolver com a equipe, eles precisam se resolver com os clientes, eles precisam atender as grandes contas. Não dá. Porque muitas vezes esse próprio líder
ele não tem potencial para ser líder, ele não tem perfil, ele não quer. E mesmo muitos que querem, se você não dá um preparo para ele não consegue performar bem. Porque ser líder é muito diferente de ser um executor. O ser líder, por exemplo, ao invés de você se preocupar só com a sua agenda, você tem que se preocupar com a agenda da sua equipe. Você tem que se preocupar em ensinar a equipe. O seu valor não é mais da sua entrega individual. Você tem que sentir valor, tesão de saber que a tua equipe entrega o trabalho. Então, é uma fase muito desafiadora, porque esse empresário, ele precisa desses líderes, mas ele não tem dentro de casa pessoas capacitadas para tal. Como que as boas práticas, né? Algumas empresas conseguem resolver isso. Esse exemplo que eu falei, que desde pequenininho ir expondo essas pessoas a assuntos de gestão para essa virada de chave não ser tão drástica. Mas quando não tem, que a maioria não tem, é fazer um mapeamento ali mesmo de perfil. Então, a gente precisa definir exatamente, escrever qual que vai ser a função desse diretor, qual que vai ser a função desses novos líderes, normalmente coordenadores, mapear os perfis dessas pessoas, conversar com elas e capacitar para que isso aconteça. A primeira pessoa que precisa virar a chave, quem você acredita que é? Dono, provavelmente. O dono, o diretor, porque assim... Ele vai ter que aprender a treinar, a capacitar esses líderes e deixar que eles façam o trabalho deles. Deixar que eles errem nos trabalhos deles também. E esse líder vai precisar focar em outras coisas. Então... E por que isso vale a pena, Matheus, financeiramente falando? Porque se a gente for pegar lá o exemplo do padeiro fazendo sozinho... Então, vamos pegar aqui o contador fazendo trabalho sozinho. O contador muitas vezes conseguia atender ali 10 clientes. Então, ele conseguia ter ali um faturamento, sei lá, se cobrava R$1.000 por cliente, de R$10.000. Mas conforme ele vai crescendo de uma maneira organizada, ter líderes intermediários é muito lucrativo, funciona assim, porque ele começa a escalar. Cada líder normalmente consegue liderar de 7 a 8 pessoas. Então, se ele tem uma boa controladoria ali dos custos, se cada pessoa vai deixando um lucro ali de R$5.000, isso vai escalando, vai crescendo e ele vai recebendo mais dinheiro ali na ponta. Então, vale a pena. E esse tempo que ele não tá, primeiro que ele já não conseguia acompanhar na ponta, porque era impossível. Muita gente, muito trabalho. Mas esse tempo que ele não está lá mais fazendo isso, ele está fazendo novas parcerias. Ele está criando novos negócios, ele está buscando formas de trazer mais lucro para a operação que ele já tem, está pensando em upsell dos serviços que ele já oferece. Então, tudo isso é muito necessário, sim, para aumentar a lucratividade e para proteger essa margem que os nossos clientes, parceiros, na verdade, reclamam cada vez mais diminui, né? Faz sentido? Eu me empolgo, eu falei bastante, sim. Né? Mas é necessário. Aqui, eu tô notando aqui que eu acho que você falou coisas muito importantes. Não, eu acho que faz sentido, sim. Vou colocar meus contrapontos. Eu vou fazer sempre o advogado do diabo aqui, que é o cara que é o do contra, né? Bora lá. Tem algumas coisas aí que são complexas, talvez pra gente botar em prática. Vamos imaginar um cenário hipotético, de novo, o cara sozinho, tá com uma equipe de 10 colaboradores, começa a passar por tudo aquilo que você falou muito bem, de problemas, né? Se ele não fez um dever de casa antes, provavelmente para ele corrigir vai dar muito trabalho. Vai. Beleza? O que é um problema que eu enxergo que eles passam, que os empresários contábeis passam, que colegas também que eu conheço de outras empresas passam? Contratei uma pessoa para o fiscal. Eu dediquei tempo ensinando essa pessoa para fazer o que ela faz. Sim. Ela aprendeu bem. Só que ela aprendeu porque eu fiquei do lado dela falando. Não tem um lugar onde ela vai consultar qual é o procedimento para fazer a apuração do Simples Nacional para a empresa de serviço. Não existe isso. Tá bom. Mapeado. Então, logo, se não existe isso mapeado, vai eu no gogó mesmo ensinando e ela vai aprender. Ok. Então, assim, a gente investe tempo para que essa pessoa aprenda, tá? Essa ausência de processos operacionais padrões, os famosos POPs, no início de uma empresa, quem em sã consciência dedica tempo para construir padrões e processos no início? Sim. Eu só conheço até hoje de verdade, não estou falando para puxar sardinha, eu conheço a Moonflag, que a gente lá atrás faturava R$3.000 e ia aos sábados para desenhar o que deveria ser o processo. E aí depois ia ajustando. Sim. Mas cara, olha que situação de bosta, assim, para falar um negócio feio aqui.
Você não quer perder um cara que você demorou um tempo pra treinar, cara, é um saco, mano. Sim. Um saco, vai, porra, que saco, esse cara eu demorei um tempo, eu não quero perder. Então eu aceito às vezes coisas ruins desse cara, porque eu não quero perder ele, que vai dar muito tempo pra treinar de volta. Essa situação, quando eu boto um líder do fiscal, eu estou passando ela junto pra esse líder. Sim. Certo? Eu tô passando por uma bola quadrada, né? Com certeza. E isso prejudica, porque na verdade, aí quando eu vou... E perceba que eu vou tentar chegar na raiz do problema. O mesmo acontece em cascata do líder para baixo. Se eu demorei muito tempo para treinar o analista, imagina o líder. Tá. Muito mais. Se não tem processo para analista, não vou ter para líder, muito menos. Gestão, ferramenta. Eu não dou aparato para conseguir fazer um trabalho bacana aqui. Então, uma definição de nível de processos, ela é base muito importante para que eu saia um pouco do... esse cara veste a camisa e isso virar o principal atributo para botar ele como líder, né? Sim. E não a capacidade de execução. Eu vejo isso como raiz dos problemas, mas vamos imaginar um outro ponto que eu quero voltar para você com perguntas, tá? Primeiro, sobre essa questão de processo, você enxerga isso. Segundo beleza, isso está resolvido. Vamos supor, está resolvido, tem processos, o analista sabe o que tem que fazer, logo vai facilitar o trabalho da liderança. Ok? Mas não vai resolver. Não vai resolver, mas vai facilitar. Vai. Como que eu sei se esse cara que eu tô botando como líder, ele quer? Como que eu sei se ele tem potencial, que foi uma coisa que você falou? Eu sei que ele veste a camisa, agora como que eu vou saber o que ele vai ser ali depois? É um pouco... É uma coisa meio mística aí, né? Não tem muito pragmatismo que resolva isso, né? Eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre essa parte de processo, que eu acho que ela é inexistente. Depois, sobre essa parte de como que eu sei ainda assim. E eu diria que eu trago o cara para liderança para eu resolver tudo isso. Então eu vou resolver, inclusive, a parte do processo. Eu não tenho processo, então agora eu tenho mais braço para resolver isso. Então eu deveria ter essa visão. Enfim, não sei se eu vou conseguir trazer provocações. Eu queria que você falasse sobre elas. Vou tentar responder se eu me perder no meio do caminho, você me volta. Tá. Bom, em relação a processos, vou me colocar aí no mesmo pool da Moonflag. Talvez por eu sempre ter trabalhado no back-office, em RH, eu sempre priorizei muito isso, né? Uhum. Então, desde o começo, mas realmente são raras, infelizmente, são raras as empresas que vão organizando. Mas organizar, ter essa visão sistêmica, né? O cliente entra por aqui, depois o que faz e não sei o que, e deixar... Eu sempre falei na minha empresa, por exemplo, falar, olha, a gente tem que mapear, a gente usa o Asana, né, como gestor de tarefas, a gente tem que mapear de uma forma que qualquer pessoa olhe e entenda o que precisa ser feito. Legal. Isso ajuda muito, porque uma coisa é vocês ter que fazer ali o trabalho e ter ali um roteiro do que você tem que fazer. Você não tem que depender de memória. E hoje a gente trabalha com uma quantidade de informações gigantesca. A gente não tem memória RAM para tudo isso. Então, tudo que a gente consegue escrever, ter ali no externo, isso facilita muito. Então, ter processos é muito importante. E é importante também saber que processos, é o que você falou, volta lá e atualiza. Isso é constante, né? Não é tipo, vou contratar uma consultoria ali de processo X, vou mapear tudo e fica ali engavetado. Não, precisa ter ali pessoas responsáveis por toda hora revisitar e deixar isso coerente com a realidade. Bom, então tô de acordo com você, concordo totalmente. Isso resolve todos os problemas de gestão? Isso facilita muito o trabalho, mas não resolve o jogo. Por que não resolve o jogo? Vou pegar aqui o exemplo que você falou da analista fiscal, do analista fiscal que o dono, dedicou um baita de um tempo ali para treinar, não quero perder. São algumas crenças que é bacana a gente trazer para a mesa para quebrar. Primeiro, até 10 anos atrás, era culturalmente, tinha uma cultura de mercado muito grande que as pessoas queriam entrar nas empresas, crescer e se aposentar. Ficar pelo menos uns 15, 20 anos nas empresas era algo muito comum. Se as pessoas ficassem menos tempo, tinha até uma questão de queimou minha carteira, né, e tudo mais. Então, muitos dos empresários contábeis têm ali na faixa dos 40 anos, tem alguns mais novos, alguns mais velhos, mas vou usar um exemplo do de 40. O de 40 anos viveu isso. Então, ele ainda tem uma expectativa que as pessoas vão querer ficar bastante tempo nas suas empresas. Por isso que eu falo, eu não quero perder. Mas o mundo mudou.
Então, hoje, não existe mais a expectativa das pessoas de passar a vida inteira toda ali na empresa. Hoje as pessoas elas valorizam muito mais a qualidade de vida, fazer algo que gosta, enxergar propósito naquilo, tem uma menor tolerância para frustrações, para dificuldades e tudo mais. Então, o colaborador ele entra na empresa e ele tende a permanecer na empresa enquanto que a empresa está oferecendo para ele de contrapartida atende aos seus anseios pessoais, sejam financeiros, sejam de qualidade de vida, de aprendizado, de qualquer coisa. Quando isso parar de ser atendido, ele vai embora. E aí, se a gente falar do mercado contábil, que a gente tem uma escassez de mão de obra, para a pessoa levantar a mão e ir embora e conseguir um emprego novo, é muito rápido, porque tem, principalmente se a pessoa é boa, né? Porque tem muito mais vaga do que gente disponível. Então, se você treinou aquela pessoa que a pessoa e falar, eu não quero perder, entendo o teu vínculo emocional com a pessoa, mas não fique dependente dessa pessoa. Trabalhe para que ela mapeie muito bem o processo, para que você não fique dependente dos anseios dela, porque os anseios dela podem mudar a qualquer momento, ok? Tanto que lá na GPS Pessoas, nós temos 2 principais serviços, né? Um é estruturar os processos de gestão de pessoas para que o líder consiga fazer isso com técnica, com método, com ferramentas, são 12 módulos, e a gente também tem a outra linha que é capacitar o comportamento de liderança. Um desses 12 módulos é como identificar e reter pessoas-chave. Essa pessoa do fiscal, pelo que você trouxe, é uma pessoa-chave. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar e trabalhar também para tirar esse poder todo que ela tem, porque não faz sentido nenhum, estrategicamente falando, depender muito de alguém. E, é claro, estar próxima dela ali e oferecendo coisas ali para que ela fique. Então, isso é uma coisa assim, identificou que tem essa pessoa, tira um pouco o emocional e faça tudo o que for necessário para não ficar 100% dependente dessa pessoa, porque coisas podem acontecer. Tá, Carol, mas aí outro exemplo que você trouxe na sua fala. Mas aí eu coloco um líder e aí eu passo a bola quadrada para esse líder e eu espero que esse líder faça a retenção daquela analista fiscal. Existem ferramentas, Matheus, que aumentam muito as chances desse líder manter a pessoa na empresa pelo máximo de tempo possível. E a gente, por exemplo, estrutura isso para o líder. Carol, me dá um exemplo. O que eu mais gosto são as reuniões de one-on-one. Então, você ter ali um roteiro estruturado, uma constância, conversar uma vez. Normalmente eu vejo o pessoal falando para falar uma vez por semana, uma vez por mês. A minha recomendação é uma vez a cada 2 meses, nem precisa ser tanto assim, tá? Depende ali de quantas mudanças acontecem na empresa. Mas se é mensal ou se é bimestral, é aquele momento, 1 hora, bem feito, que é o que a gente estava falando antes, né? Fazer o básico, mas é um básico bem feito. Sentar ali com um funcionário e falar, como é que você está? Me conta, quais são suas expectativas, o que está acontecendo? Como que você acredita que você está progredindo nesses últimos 30 dias, por exemplo? Quais são seus planos para os próximos 30? Por quê? Primeiro, para o colaborador sentir esse vínculo com a liderança. E, Carol, isso não é tão racional. Claro, o vínculo emocional, ele faz muita diferença numa tomada de decisão de pedido de demissão, por exemplo. Se sentir ouvido, se sentir acolhido. Você consegue ir acompanhando ali, mais rapidamente, os anseios da pessoa. Então, às vezes, a pessoa começou a namorar com alguém que a pessoa viaja um monte. E aí você percebe, opa, essa daqui vai começar a querer viajar com o novo namorado ou a namorada. Você começa a se preparar. Ou você percebe que a pessoa tá doida para liderar. E aí você começa a abrir espaço na empresa para que ela lidere, para que ela coloque o potencial dela. Existem outras ferramentas também, Matheus, mas eu amo as reuniões de one-on-one, essa estrutura de você ouvir a pessoa. Até lá no MBA executivo que eu estou fazendo, numa das primeiras aulas, o que eles falaram, que o maior desafio em gestão de pessoas é a conexão de expectativas. Então, um gestor, um líder, ele tem que o tempo inteiro estar entendendo e buscando gerenciar, no que é possível, né, as expectativas do colaborador versus as expectativas da empresa. E a gente não consegue fazer isso sem aproximação,
sem método de escuta, sem método de processamento dessas informações. Então, se a gente coloca ali aquele líder e capacita esse líder para estar próximo desse funcionário, ouvindo, acompanhando, a chance desse funcionário ficar feliz, satisfeito e por muito mais tempo na empresa cresce gigantescamente. Mas é garantia que essa pessoa nunca vai sair? Não é. Porque são pessoas. Sim, sim. E pessoas mudam, né? Sim. Eu acho que o que pega pra mim, pelo menos assim, me colocando como pessoa que já passou por isso, tá? Porque é importante a importância do processo. Não é nenhum apego diretamente à pessoa, é ao meu tempo dedicado àquela pessoa. Assim. Tipo assim, puta cara, eu ensinei essa pessoa a mexer no domínio desse jeito, do jeito que é o jeito que a gente usa e tal. Pô, só de pensar, de imaginar. E se é em seguida, é pior ainda, que é, pô, quando a pessoa ficou um pouco, cara, ensinei, treinei e tal, saiu, aí vai entrar outra. Nossa, tipo assim, só de pensar, fala a verdade, você que tá do outro lado. Já dá preguiça, você fala, puta, que saco. E foi assim que eu... Nem dá também. E foi assim que eu fui, tipo assim, cada vez mais focando em otimizar processo, sabia? Foi pra fugir disso, a preguiça do tipo, cara, eu não quero mais ter que ficar ensinando gente. Sim. Tipo assim, cara, vamos lá, então eu pego a pessoa que tá aqui, eu faço exatamente o que você falou. Fulaninho, ó, processo fiscal. Cara, vamos fazer o seguinte, às vezes coisas que faz sentido. Vamos vir um sábado para mapeamento de processo. Por quê? Porque, cara, quando tanto é aquela coisa, tanto se aquela pessoa sair e entrar uma outra, tem um processo para ser seguido, é tipo uma apostila digital. Sim. Eu uso o Notion para fazer isso. Tá. Pô, passo a passo lá. Tanto se for contratar uma outra pessoa, é mais fácil que ele vai chegar e falar, olha, cara, primeiro passo é o seguinte, às vezes grava em vídeo, de verdade, vai no sábado, grava em vídeo, ó, é assim, 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 prepara um onboard, facilite a sua vida. E foi o que eu fiz. Tipo assim, cara, obrigatório, tem um processo que tem que seguir. Matheus. Tem um processo que tem que seguir. Se não seguir, cara, vai ter algum tipo de penalização. Pra facilitar a sua vida, a sua qualidade de vida. E você falar, cara, contratar uma pessoa não vai ser mais um problema agora. É uma coisa boa. Sim. Se a pessoa sair, pô, é problema contratar? É. Mas pelo menos essa parte tá resolvida do processo, entendeu? Porque já é difícil contratar o mercado. Isso não tá no meu controle. A quantidade de oferta de mão de obra não tá no meu controle. Exato. Construir processo pra facilitar o onboard, tá. E aí, às vezes, a gente sofre muito por coisas que não estão no nosso controle, e em vez de a gente tentar resolver aquilo que está no nosso controle. Perfeito, Matheus. A gente não tem controle da mudança da legislação, a gente não tem controle sobre reforma tributária, a gente não tem controle se cada vez menos pessoas estão cursando ciências contábeis, cada vez menos pessoas querem trabalhar em empresas de contabilidade, nada disso a gente tem controle e impacta sim na empresa. Mas o que a gente tem controle, além desses processos todo que você comentou, que é o mapeamento dos processos operacionais, é ter ambiente, ter ferramentas profissionalizadas de gestão de pessoas, que enquanto a pessoa estiver ali na empresa, ela está produzindo no máximo que ela é capaz de produzir. Que a pessoa, enquanto ela está ali, ela está se sentindo ouvida, a expectativa dela está sendo atendida e ela tem vontade de entregar mais do que se tudo aquilo não tivesse. Porque, inclusive, falam muito de rotatividade de pessoal, mas... Não sei se você já ouviu falar desse termo, tem um termo que é o presenteísmo. O presenteísmo é aquele colaborador que ele está presente fisicamente no trabalho, mas ele está desengajado. Seja porque ele não se conecta mais ao trabalho, seja porque ele está com um ranço do líder dele, ou seja por questões psicossociais também. A gente tem a atualização da NR1. Então, às vezes, a forma de gestão da empresa que manda muito trabalho para fazer, não dá orientação, muda o tempo inteiro, a cabeça dele não consegue mais processar as coisas com aquele volume com aquela velocidade necessária. Então, a gente tem um colaborador ali, sim, que não pede demissão, que não necessariamente é afastado por doença mental ou emocional, mas ele trava no dia a dia do trabalho, ele tá lento, ele tá frustrado, porque tem coisas acontecendo ali ao redor que estão afetando a vida. Nós somos pessoas, né? Nós não somos robôs, a gente tem limitação cognitiva. Então, é necessário sim ter um processo bem mapeado, é necessário a gente ter uma distribuição adequada de volume de trabalho por colaborador, é importante a gente distribuir para as equipes o trabalho respeitando ali o nível de competência que a pessoa tem, sempre um pouquinho a mais, né, um pouco além, né, para desafiar. Tudo isso é necessário ter essa estruturação, porque já que está tão difícil trazer lá do mercado, trouxe. Faça o seu melhor para a pessoa trabalhar bem enquanto ela estiver lá e que seja pelo máximo tempo possível. Agora não joga a pessoa na operação e fala, eu tô com uma vaga de analista fiscal, eu preciso de alguém com experiência em empresa de contabilidade que saiba mexer no domínio, que você trouxe o exemplo, o funcionário chega, você senta, ó, aqui tá o seu computador, vai.
E não tem um acompanhamento, não tem um inspiracional, não tem uma gestão, não tem meta, não tem indicador, não tem nada. Aí o funcionário pede demissão. Porque essa geração é muito instável. Não, a tua empresa tá ruim. Você não faz gestão. Você não tá fazendo o básico para o funcionário performar bem ali. Então, faça o básico bem feito e para de culpar os outros, para de culpar os funcionários. Se a tua empresa tá nessa faixa que você falou, né, 10, 15, 20, você quer continuar crescendo, você precisa profissionalizar a sua gestão. E a grande coisa boa, o grande ganho é que se você conseguiu chegar no tamanho que você está sem profissionalizar, a partir do momento que você profissionalizar, você decola, né? Existe ali um poder de influência e interferência muito grande no resultado. Sim. Além de você decolar, ao contrário é verdadeiro. A não profissionalização vai te manter na estatística que é o mercado. Que é até aí. Sim. Tipo assim, legal, então é isso, cheguei, bateu no teto, acabou, entendeu? Então é isso que vai ser a sua empresa nos próximos 30 anos. Eu acho bem desanimador. Se manter, né? Se manter, porque é o que eu tava falando esses dias, eu participo de um grupo do NJE, que é o Núcleo de Jovens Empresários aqui do Sescom São Paulo. Eu tava falando, falei, gente, existem empresas que estão correndo para se profissionalizar. Elas vão comprar as outras. E aí eu falei, só que tem muita empresa de contabilidade que sequer será atrativa para ser comprada. Vai afundar. A gente tá, e aí falando de inteligência artificial, agentes autônomos e tudo mais, a gente tá no momento que ou profissionaliza ou morre. Mas eu quero vender a minha carteira, mas deixa a tua empresa organizada e num nível que vale a pena você vender, senão também ninguém vai querer te comprar, filho. Você só vai quebrar, só vai ter prejuízo. E, Matheus, eu sei que a gente tá quase chegando ao fim, aqui... Por mim, eu passaria a tarde toda conversando, só para deixar claro. Mas uma coisa que eu quero frisar bastante eu sou especializada em gestão de pessoas. E me incomoda muito, eu fico muito triste quando as empresas enxergam gestão de pessoas como... eu tô ali para cuidar do funcionário, ser fofo. Tem aquele termo, né? Abraçar árvore e tudo mais... Gente, fazer uma gestão estratégica de pessoas é uma disciplina essencial para o sucesso da empresa, para a lucratividade. Não estou falando que cuidar da pessoa só porque gosta da pessoa não é suficiente. É gostoso gostar de gente, sim, facilita o trabalho, mas não é só sobre gostar ou não, é porque a gente precisa dessas pessoas. E se a gente cuida, se a gente gerencia expectativa, se a gente cria um ambiente saudável e respeitoso, essas pessoas performam mais. É simples assim. Lá no fim da linha, tem mais dinheiro. Lembra que a gente falou lá no começo que a pessoa quer ser rica? Ter esses processos bem estruturados, ter esses rituais, ter isso tudo funcionando, vai fazer com que você chegue lá mais rápido. É sobre isso, não é só sobre, Carol, e você entrega presentinho de Dia das Mulheres? Pra você ter noção, teve Dia das Mulheres, a minha equipe é 80% hoje feminina, a gente foi no meio a meio, a empresa não fez nenhuma ação. Carol, que coração peludo. Porque pra mim não é sobre isso. Eu gosto sim de estar junto com as pessoas, de tudo mais, a gente tem um café da manhã gostoso com todo mundo, mas pra mim... Não é uma flor, não é um presente que faz a diferença, é o respeito, são as coisas ali no dia a dia. Então, se você pensa, não, RH é para poder fazer um monte de evento interno, um monte de coisa, não é sobre isso. É sobre ter muita clareza de quais são os objetivos da empresa e como é que você organiza as pessoas para que elas atinjam esses resultados. É isso que a gente faz, é isso que eu acredito e que eu acredito que é essencial para um sucesso de um bom negócio. Sim, total. E eu entendo o que você está falando. Eu nunca fui uma pessoa que me identifica como alguém que gosta de pessoas e gosta desse lance do one-on-one e tal, tudo isso aí, que inclusive é feito na Monflag. Hoje nunca foi uma coisa que eu falei, meu Deus, minha vocação é essa. Sim. Só que assim, em 2023, a gente estava atingindo mais ou menos 20 pessoas. Tá. E aí eu comecei a me pegar em situações onde eu vi que a gente talvez
não estava sendo a melhor empresa para as pessoas, isso era um fato, tá? Em diversos sentidos. Eu acho que a cultura inicial ali, aquela parada de vamos fazer acontecer, vamos do nosso jeito mesmo, funcionou bem até aquele momento. Naquele momento a gente tinha 36 meses de empresa, né? Tinha 3 anos. Eu entendi que precisava, que se eu quisesse continuar crescendo, eu precisaria ter uma área de RH que funcionasse de uma maneira estratégica. O que seria estratégico, né? É olhar para clima, mas olhar para performance e para desenvolvimento. E ter o endomarketing também, show. Então, os 3 pilares, para mim, eram muito importantes. E eu nunca sendo um cara bom, então eu pensei, cara, beleza, primeiro passo, vou contratar alguém que eu acho que pode me ajudar nessa parada. Perfeito. Fechou. Contratamos alguém que pode ajudar nesse negócio. Depois, organograma. Vamos definir o organograma. E assim, eu fui de maneira pragmática, o que a gente teria que ser feito? Tem que ter feito uma pesquisa de clima. Legal. Então vamos fazer uma pesquisa de clima. Vamos mapear, sim. Então vamos ver o que tá de ruim. Legal, fazer uma pesquisa de clima horrorosa, porrada na cara e tal. Mas assim, eu já imaginava. Foi a primeira vez que a gente fez uma pesquisa de clima. 12 meses depois, a gente trabalhou, fez várias ações, implementamos um monte de coisa. Cara, a pesquisa de clima foi maravilhosa. Depois a outra foi boa demais. E depois... Cara, e aí a gente foi, ao longo do percurso, contratando consultoria de RH. Sim. Vamos contratar uma para desenvolver plano de cargos e salários. Sim. Vamos contratar uma para falar de programa de liderança. Vamos contratar, sei lá, vamos fazer parte de um grupo de mentoria para... Sabe, então assim, a gente foi ao longo do tempo fazendo isso. Hoje tem o RH lá interno, hoje com 2 pessoas. Mas assim, vai ou não vai, a gente também está consumindo pessoas de mercado. E como que melhorou o RH da Moonflag, né? Que outro dia eu fiz uma reunião com uma pessoa de conselho, ela falou, nossa, mas a cultura de vocês é muito boa e a pesquisa de clima e todo mundo fala, cara, é simples, a gente trabalhou para isso. Sim. Eu sou uma pessoa muito mais simples. Sim, assim, sim. Cara, legal, tem um problema de RH, tem um problema de pessoas, legal. Quanto que foi que eu investi em pessoas nos últimos 3 anos? Nada. Então acho que é esperado. Sim. É um pouco natural que a percepção das pessoas vão ser negativa. Vamos começar a trabalhar, vamos fazer algumas ações básicas, vamos mapear e vamos começar a resolver. Sim. Simples, sabe? Só que assim, em vez de as pessoas, os empresários enxergarem dessa maneira, tipo, tá ruim, vou trabalhar para resolver. Não, tá ruim, vou botar a culpa no funcionário porque ele tem que sentar e trabalhar. Eu não tô nem aí de quem é a culpa. Tem que resolver, o problema é meu, a empresa é minha. Eu hoje tenho 54 pessoas, a gente está indo para 60. Se não tivesse feito um trabalho de RH forte nos últimos 3 anos, não seria um caos minha vida hoje. Hoje ela não é, cara. E eu consigo imaginar, eu consigo vislumbrar os 100 colaboradores, que eu acho que é o próximo grande salto. Ele vai continuar sendo desafiador, vai continuar tendo problemas. Existe turnover, mas você controla. Sim. Você gerencia aquilo. Assim, você sabe como lidar com as coisas que vão acontecendo. Partindo daquele básico. Cara, é muito difícil contratar. Como é que eu tenho onboard também? É bom, não é? E se o pacote de benefícios é bom? Como é que eu posso ser um pouco mais competitivo? Os empresários não dedicam tempo para isso. Uma parte deles não dedicam tempo para isso. E eu já acho que se a Moonflag hoje, se eu tivesse lá 20, 21 anos, 22 anos, que foi o tempo que eu entrei. Na verdade, eu entrei no mercado contábil com 20 anos. Se eu fosse trabalhar no Moonflag, para mim seria um sonho de consumo. Para uma pessoa do meu perfil. E eu falo isso com base nos processos que a gente tem. Eu gostaria de trabalhar. Sim. Entendeu? E isso para mim é importante. Perfeito. É importante. E aí eu garanti isso. Cara, vai ser bom para todo mundo? Não. Mas assim, eu consigo gerenciar e controlar. E isso partiu de um básico, bem feito no início, né? Perfeito. E aí eu queria fazer uma última colocação para você. Se você pudesse, a gente falou aqui 1 hora, né? O assunto é denso, né? Então, deu para tirar muitos insights aqui, mas para você, quais são as boas práticas que os escritórios de contabilidade que de fato têm equipes engajadas, que conseguem fazer da área de pessoas uma área que impacta positivamente na empresa? Quais são as boas práticas desses escritórios? Onde você vê que eles acertam majoritariamente? Tá, são algumas, mas vou tentar destacar poucas aqui, as mais simples possíveis, tipo, pensando no custo-benefício, menor tempo para implementação e maior resultado ali na ponta. A primeira que eu sempre coloco são as reuniões de one-on-one. Tá. Eu amo de paixão esse tipo de reunião, porque é isso, a gente alinha a expectativa, a gente tem clareza do que a pessoa já fez, a gente define com ela quais são os próximos entregáveis, o que ela tem que fazer, a gente mantém a roda girando ali com muito menos fricção, diminui rotatividade, aumenta envolvimento, assim, para mim é a mais fácil de ser feita. É claro que tem tempo, né? Mas que seja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. A dedicação é mínima versus o resultado que traz na performance da empresa. A segunda, você vai ver que no final das contas vai ser tudo sobre comunicação, né? Então, é você ter uma comunicação muito aberta, muito transparente com o time sobre por que a empresa existe, onde ela quer chegar e onde é que ela está nessa trajetória, né? Então, a empresa existe para isso.
Então, nós queremos chegar aqui e ir falando ali uma vez por mês, onde é que nós estamos? Por meio de dados, por meio de indicadores. Ah, Carol, mas eu ainda não tenho indicadores, trabalho para ter. Mas enquanto não tem, vai falando, olha, nós temos a expectativa de atender empresas maiores, a gente quer aumentar o nosso ticket médio, mostra como é que está a evolução disso, mostra qual que é a atuação de cada pessoa ali na ponta para que isso aconteça. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele está num processo de transformação cultural e ele quer que os clientes enxerguem eles não só como... Eles não querem ser enxergados como funcionários do governo, despachantes. Eles querem dar convicção para os clientes de que as suas recomendações são as melhores. Uhum. Mas a gente precisa trabalhar isso com as pessoas também. Então precisa trazer cases, precisa trazer números, precisa ter ali uma avaliação de desempenho que reforce esses comportamentos. Mas eu já estou indo para outra ferramenta. Ter encontros mensais com toda a empresa. Toda a empresa. Passando isso. Por que a empresa existe, quais são os objetivos e como é que o time está alcançando isso. E onde é que cada um pode atuar. Até um exemplo que a gente comentou hoje de manhã, simples, de um indicador simples de compartilhar com o time. Muita empresa que fala, olha, eu quero crescer. Então, minha meta é trazer 10 clientes novos, mas não compartilha quantos clientes saíram? O que adianta entrar 10 e sair 11? O final da linha, a empresa diminuiu. Uhum. E aí, ok, normalmente trazer novos clientes está com comercial, mas a operação tem uma influência gigantesca na retenção, na manutenção dos clientes atuais. Então, isso é muito importante. E deixa eu ver o que mais. Vou pegar só mais uma, tá? Uhum. É contratar certo. Porque assim, a minha empresa, como eu falei, a gente tem muito foco de trazer alta performance, alta lucratividade por meio de ambientes leves e tudo mais. Felicidade e resultados no trabalho. O que faz um trabalho ser mais leve apesar das porradas diárias que acontecem? A pessoa ter identificação com o que ela faz. Qual é a melhor forma da gente ter pessoas identificadas com o que elas fazem? Contratando certo. Então aqui eu não estou falando só necessariamente da pessoa ser o melhor analista contábil na análise de balanço e tudo mais. Aqui eu estou falando de pessoas que gostam de trabalhar com isso. Estou falando de pessoas que, ao enxergar o propósito da empresa, a cultura da empresa, ela olha isso com bons olhos. Ela fala, eu concordo, eu quero estar nesse lugar. Por que pressão vai acontecer? Vai. Problemas vão acontecer? Sim. Mas se ela tem isso, ela gosta do que faz, ela gosta do ambiente, ela se identifica com o jeitão da empresa, ela enfrenta e vai. Uhum. E ela segue. Agora, se a gente já contrata errado, difícil manter engajado, difícil ter essa performance, muito difícil. Então, eu sei, Carol, mas eu preciso contratar para ontem. Mas se você contratar para ontem qualquer pessoa, ela não vai ficar, ou se ficar, a performance dela vai ser muito baixa, ou ela vai contaminar o time. Não é o melhor caminho. De vez em quando, dependendo da urgência, eu entendo que seja feito, mas não é o melhor caminho. Sim. Eu acho que tem, como diz o Jim Collins, tem jogos que são infinitos, né? Que não dá pra só ganhar ou perder. Eu acho que o de pessoas é um desses dentro de um negócio. Acho que nunca a gente vai, agora eu venci, agora eu ganhei, agora eu venci o jogo das pessoas. Não existe, não. É um jogo infinito, ou seja, você vai melhorando. Ok, mas sempre vai ter coisas que vão escorregar e que sempre vai existir uma contratação errada, então nunca vai ter um jeito de contratar 100% das vezes certo, mas contudo, eu acho que você precisa de processos que vão garantir ou aproximar, mitigar esses riscos, né? Exato. E Carol, eu quero agradecer muito pela sua participação no nosso podcast hoje, foi muito bacana, muito prático, a gente passou por dores que eu tenho certeza que muita gente que nos acompanha se identificou. E eu até diria mais, né? Eu acho que daqui, eu sempre anoto bastante nos podcasts que eu participo, porque eu vejo muitas ações práticas. Eu acho que você que está me vendo e nos ouvindo, deveria fazer o mesmo. É aquele tipo de conteúdo que é bacana compartilhar com o sócio, para vocês discutirem. Cara, como é que vocês estão dentro de tudo que falamos aqui hoje? Sim. Será que tá tudo bacana? Não, olha que legal, olha, compartilha com o sócio, fala, olha que bacana, tudo que eles falaram, a gente hoje tem bem definido. Seria muito feliz para vocês dois isso. Sim. Ou não, olha só, cara, a gente tá indo muito bem nesse ponto, mas a Carol falou isso. Usem esse conteúdo para poder progredir dentro da sua empresa, porque é para isso que a gente dedica o nosso tempo.
agradecer aqui, Carol, pela sua participação. Quais são os links ou as redes sociais onde a galera que está nos ouvindo talvez gostaria de conhecer mais seu trabalho poderia te encontrar? Nos encontrar é muito fácil, é sempre GPS Pessoas, que é o nome da empresa. Então, site gpspessoas.com.br, o próprio Instagram, LinkedIn. Procurando GPS Pessoas, com certeza chega na gente com muita facilidade e o nosso atendimento é bem rápido e ágil também. Muito bom. Os links da Carol também estarão aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa acessar direto. Dando um recado final aqui para você, a gente está cada vez mais construindo uma comunidade, né, de pessoas que se interessam pelos assuntos que a gente trazem aqui. E essa comunidade agora também existe no WhatsApp. Então aqui embaixo também tem um link para você fazer parte aí da comunidade do Mooncast no WhatsApp. E a gente imagina continuar essa conversa aqui em um grupo de WhatsApp, tendo discussões ricas como essa. É o convite que eu tenho para você, caso você ache que vai te ajudar. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. A gente aprendeu muito aqui com você hoje. E para você, fica aqui, muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí para você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast. Porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.